Eu vou pedir para o Ronaldo, então, fazer a oração inicial. Pode ser, Ronaldo? Muito bom ter você aqui. Pode sim, pode sim. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado eterno, louvado seja o seu grandioso nome, Deus, Criador do céu e da terra, de tudo que há. Agradecemos, ó Pai, por mais esse módulo, por mais esse curso, essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá para aprender cada vez mais a sua palavra. O Senhor abençoe todos os alunos, o professor, possamos cada vez mais conhecer da sua palavra e praticar em nossas vidas, ó Pai. É em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Ronaldo. Deixe-me fazer um posicionamento aqui. Quarta-feira, nós temos reunião de oração no Cajuru e acontece de 7h30 às 8h, por ali. E eu gostaria de saber se na quarta-feira a gente pode começar às 8h. Pode sim? A outra coisa que eu queria saber, acho que o Barbosa pode responder, todos os participantes aqui de Campinas, dessa região aí, eles estão fazendo para compor nota para o Ebenezer? Como é que é? Quantos alunos estão fazendo para cumprir a grade curricular? 13 alunos. Jóia. Eu já tenho uma tarefa. Eu vou mandar uns materiais e eu quero que vocês façam a leitura desses materiais e esbocem um trabalho para mim. Faça uma espécie de dissertação. Coloque a sua opinião sobre esses textos que eu vou enviar para vocês. São 4 PDFs e dentre esses 4 PDFs tem um deles ou dois que tem umas 3 ou 4 perguntas. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma dissertação, um texto argumentativo, de opinião, de consideração e respondendo essas 4 perguntas que tem nos textos. Pode ser? Eu vou mandar, no final da aula eu estou mandando aqui para vocês. Deixe-me abrir para saber de vocês o que vocês já compreendem, o que vocês sabem sobre o tema de hoje. A aula de hoje é uma aula de teologia sistemática. A gente vai entender mais profundamente o que seria isso, apesar de que vocês já assistiram a aula de teologia sistemática, né? Para aqueles que nunca viram, vai aprender, para aqueles que viram, vai revisar. Mas nessa aula de teologia sistemática, os 2 assuntos que vamos abordar hoje é angelologia. A grafia às vezes muda, a grafia às vezes tem angelologia e demonologia, que é o estudo desses seres ou esses entes espirituais do bem ou do mal, da região das trevas e a região da luz. Eu queria saber de vocês o que vocês entendem sobre isso, algum comentário que vocês têm sobre isso, se vocês já estudaram sobre este tema. E aí eu vou deixar aberto e você levanta a mão e comenta para mim, por favor. Quem for falar aí pode desativar o próprio áudio, tá? Você pode repetir de novo, Ranieri, por favor? Pensando nesses 2 temas, anjos e demônios, que bagagem vocês já têm de conhecimento sobre esses 2 temas, anjos e demônios? Você já estudou sobre isso especificamente em alguma escola dominical, já viu isso na igreja ou nas próprias aulas do Ebenezer? Que bagagem você está trazendo para esse momento agora, para esse encontro que nós vamos ter? Boa noite, pessoal. É o Juan que está falando. O meu vídeo está travado, eu estou no trânsito, mas eu estou acompanhando aí ao convite do Elias e quero primeiramente desejar boa noite a todos, a paz de Cristo. Estão me ouvindo ou não? Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente, Juan. Ah, tá, beleza. Então, na verdade, é um assunto que eu tenho bastante interesse. Agradeço aí pelo convite, o espaço de estar participando com vocês juntamente nessa aula. E ao longo desses 4, 5 anos que eu estou ali na Igreja de São Bernardo do Campo,
nós não tivemos nenhum estudo a respeito. Já comentamos, né, bem superficialmente, mas estudo mesmo não tivemos lá, né? Então, por isso que há o meu interesse de estar fazendo esse estudo aí. Muito obrigado, Juan. Então, eu sei que vai ser de grande contribuição, a gente vai construindo junto o entendimento sobre esses dois assuntos. Já falo de antemão que não são assuntos fáceis, vai exigir de nós uma profundidade. Eu vou com bastante paciência com relação a isso. Eu vou começar bem antes, mostrando coisas até do pensamento histórico sobre esses dois assuntos. Eu acredito que durante essa semana a gente saia dela com uma visão ampliada sobre essas duas questões que são bem interessantes, principalmente para o mundo moderno. Tem mais alguém que gostaria de comentar? Então, eu vou dizer o nome, então. Vou olhar aqui para a minha tela e vou pedir para comentar. Dona Maria Elisa. Olá, boa noite. Eu sou de São Bernardo. Eu também nunca fiz nenhum estudo sobre isso. Vai ser a primeira vez. Muito bem, muito bem. Alguém do Cajuru, o Edson ou o Neymar, querem falar alguma coisa? Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Sim. Ok. Eu também nunca tive nenhum estudo, nenhum aprofundamento nesse assunto. Então, para mim, é bastante novidade. Mas espero estar aprendendo com todos aí, na aula do Ranieri aí. Bem, boa noite a todos os irmãos. Alguns acho que não estavam aí quando eu entrei. Eu sou cristão desde os 13 anos de idade, frequento a igreja acho que desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu já vi diversos estudos em relação a esse assunto, mas assim, uma aula específica sobre esse assunto como esta, eu não tive ainda, nem quando eu fiz no Instituto, inclusive. Então, tenho vários estudos, mas não assim como esse, que vai ser, eu acredito, um pouco mais aprofundado do que os que eu já fiz. Muito obrigado, Edson. Neymar. Vi que o Marcelo entrou aqui, eu não sei se ele pegou a questão anterior. Marcelo, a gente vai estudar sobre anjos e demônios. E não é aquele livro do Dan Brown, não, viu? Nem o filme. Eu queria saber de você que bagagem você já tem sobre isso. Você já estudou sobre isso na igreja, escola dominical, já viu sobre esse assunto? Eu acho que você está com o seu microfone desligado, eu acho que está tendo problema no microfone, né? Tem microfone, pai. Ó, pega isso aqui. Tá me escutando agora? Não tem microfone. Agora sim. Tá. Agora sim. Então, Ranieri, boa noite, né, a todos. Obrigado aí pelo convite aí. Agradecer aos irmãos de Campinas aí. Então, eu também nunca tive a oportunidade assim de ir a fundo nesses dois assuntos aí, sabe, Ranieri? São assuntos aí que assim eu nunca tive essa oportunidade de estudar sobre anjos e demônios. Então, eu assim criei uma grande expectativa para poder aprender um pouco mais a respeito desse tema aí, viu? Mas também nunca tive um estudo a fundo disso aí não, desse assunto aí não, tá bom? Eu vou exibir minha tela já com os slides. Ranieri, boa noite. Boa noite para todos vocês, primeiro de tudo, né?
eu também nunca tive aula sobre demônio, vamos dizer assim, né? Mas tem umas pessoas aí que acreditam, lembra dos nefilins? Dos gigantes? Tem pessoas que defendem que os nefilins, lembra quando a Bíblia também diz que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, né? Aí eles vão dizer que pode ser nefilins. Aí eu diria que esses anjos só pode ser anjo do mal, né? Só pode ser do capeta. Porque o anjo de Deus não pode ser, porque o anjo de Deus vai ser obediente a Deus. É só uma reflexão, só. Entendeu? Excelente, Walter. A gente vai ver sobre isso na aula. Eu não estou lembrado em que momento, mas com certeza a gente vai abordar sobre isso. Tá bom, obrigado. Em termos de conteúdo programático, a gente vai dividir basicamente em 3 tópicos. A gente vai pegar o tópico sobre a introdução da angiologia e demonologia, no sentido da teologia sistemática. Vai ter um tópico só para anjos e um tópico só para demônios. Nos 2, a gente vai abordar os títulos, as classificações, as aparições, os textos bíblicos. Na parte dos demônios, a gente vai tentar entender quem é Satanás, o que é que a gente pode saber sobre a origem dele, o fim. Existe Lúcifer? Qual é o texto mais aplicado para identificá-lo nas Escrituras? Outro ponto interessante que vai ficar mais para o final é possessões demoníacas. Existe, não existe? Passou, não passou? Todas essas questões a gente vai ver nessa aula. E essas últimas, mais para o final da semana. Se você ver bem a minha tela, ela já está com os slides. Se você configurou o seu Zoom para ser exibido a tela quando alguém fala, talvez você já fique na minha tela. Caso alguém fale na hora e suma a minha tela com os slides, você pode ir nela, naqueles 3 pontinhos, e colocar PIN vídeo. E aí ele fica fixo. PIN vídeo. Aí ele vai ficar fixada essa minha tela, porque a gente vai exibir os slides só por ela. Como eu disse que eu estou tendo problemas no meu computador, então eu não quis fazer o share aqui, né? O compartilhamento de tela. Então vai ficar desse jeito. Se você conseguir colocar PIN vídeo, aí a minha tela vai ficar fixa, independente se alguém falar na hora. Se você quiser ver a pessoa que está falando na hora, mesmo que perca o meu vídeo, não tem problema, ele vai ficar alternando automaticamente no vídeo de quem fala. Mais alguém quer falar? Eu vou dar mais uma oportunidade para alguém falar e a gente já começa a abordar os slides. Ô Ranieri, mediante aí o que o Walter falou, né, e também a curiosidade que acredito que vai abordar dentro dos temas, né, realmente eu acredito que o que você vai tratar a minha dúvida, e eu sempre tive curiosidade de aprender, é justamente aonde que está nas escrituras, que a gente pode se fundamentar, né, sobre esses assuntos, mas o principal assunto realmente é aonde cita Lúcifer, né, o início disso tudo, como aconteceu, de que forma, e como que a gente vai navegar nesse estudo. E também referente aos anjos, né, eu acredito que mais na igreja católica, né, a denominação católica, que vai falar sobre anjo da guarda e tudo mais, né, sobre esse assunto aí. Então, a minha curiosidade mais se baseia nisso, mas eu sei que o estudo é bem amplo e a gente vai aprender muito mais do que isso. Perfeito, Juan. Eu não sei se é Juan ou... Acho que é Juan, né? Eu sempre falei Juan. Isso, Juan. Inclusive, estou com saudade de você, viu? Também. Um dia a gente mata essa saudade se encontrando de novo. Se Deus quiser. Isso aí. Então, é bem isso. E eu vou pedir a paciência de vocês, porque a gente vai abordar, antes de chegar nos textos bíblicos, a gente vai abordar muito a história. Porque o conhecimento sobre isso, ele permeia alguns aspectos que eu vou chamar de cosmovisão. No mundo acadêmico, na abordagem que a gente vai ter sobre esse estudo, é uma abordagem mais técnica, digamos assim, do que prática, na praxis, né?
como a gente está estudando num seminário, a gente vai ter uma abordagem técnica e vai ter a praxis, a prática, que é o que vocês vão extrair disso para depois ensinar a igreja. Então, a gente vai abordar, em certo sentido, uma maneira técnica nas primeiras aulas, nas questões introdutórias, e nessas questões a gente vai abordar sobre a visão do mundo sobre esses assuntos. Isso influencia muito como você vai chegar a ter esse assunto. A sua história, de onde você veio, o que você acreditava antes, de que denominação, que construção religiosa ou espiritual você tem, isso modifica o pensamento sobre esse assunto. E ao longo do tempo isso foi modificando na sociedade. Vamos já começar a ver alguns slides. O primeiro é o slide capa, né? Angelologia e demonologia. Isso é o título da nossa aula de teologia sistemática. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar para o primeiro slide aqui. Todo mundo está conseguindo ver os slides? Ok. Eu diria que da teologia sistemática, a angelologia e principalmente a demonologia são um dos assuntos mais polêmicos e difíceis de se lidar. E porque é difícil de se lidar, carece de uma maturidade espiritual maior, mais densa, mais robusta, esse assunto não é tão abordado nas escolas dominicais. É uma pena, porque se você montar uma grade curricular, você consegue abordar as questões elementares da fé e depois abordar esse assunto mais aprofundado. Por ser um assunto polêmico e difícil, as pessoas tendem a evitá-lo. Evitar esse assunto não é uma posição boa. Nós devemos, sim, incluir esse assunto na hora de apresentar para a Irmandade, nas aulas, nos ensinos, mas ele deve ser com cuidado, com critério. Então, de todos os assuntos, ao meu ver, das questões da teologia sistemática, angelologia e demonologia são dos assuntos mais difíceis e polêmicos. Por ser difícil e polêmico, ela tem dois posicionamentos. Ou é negligenciada, ou seja, não vamos estudar sobre isso não, deixa isso para lá, a gente tem assuntos mais importantes para serem abordados. Ou ela é negada. Em certo sentido, ela é dito como, não precisa ser estudado sobre isso, ou isso não existe. O outro lado é que ela pode também ser supervalorizada. Existem correntes religiosas que valorizam demais anjos e demônios. O Juan até nos falou sobre a Igreja Católica e a visão deles com relação a anjos. Os anjos, na religião católica, têm uma posição de destaque, seja na doutrina do anjo da guarda, ou seja no que a gente pode chamar de angeolatria, que é uma verdadeira adoração aos anjos. Se cultua imagens de anjos e com relação a tudo isso. Ou também a gente pode pensar na linha neopentecostal, que valoriza demais, no caso, os demônios e as possessões demoníacas. A gente também vai aprender historicamente por que se deu isso. Historicamente, por que os neopentecostais valorizam tanto a visão sobre anjos e demônios e essa guerra espiritual, essa batalha espiritual? Por que é tão pregado o exorcismo no meio neopentecostal? Mas seja a posição de negligenciar ou supervalorizar, essa questão tem dividido igrejas e gerado debates e discussões. No mundo pentecostal, neopentecostal, no mundo denominacional, isso tem causado grandes divisões. Vamos pensar agora sobre aqueles que negam o fato de existir anjos e demônios. Existe no mundo pessoas que negam esse fato. A gente pode pensar nessa questão sobre uma cosmovisão ocidental. O mundo ocidental, ele pensa a origem das coisas de maneira do mundo oriental. O mundo oriental, ele não faz muito a divisão do que é espiritual e do que é o mundo físico. O mundo físico e o mundo espiritual
no mundo oriental está muito atrelado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você faz fisicamente impacta na sua vida espiritual. No mundo ocidental, é uma visão mais cartesiana das coisas, é uma visão em que eles dividem. Então, a cosmovisão ocidental deixou de ver a Bíblia como fonte de autoridade máxima. Teólogos, eu estou dizendo teólogos, como esse sujeito aqui que eu vou tentar pronunciar o nome, Schleiermacher, Eichhorn, Bauman, Bultmann, esses caras ajudaram a moldar uma teologia, em grande parte, influenciada por pensadores como David Hume, Immanuel Kant e Hegel. Esses teólogos, eles pensam na Bíblia de uma maneira em que é incompatível o ensino dos demônios e dos anjos para o homem moderno. Então, eles pregam uma teologia mais positivista. Eu não sei se vocês sabem, mas em certas denominações já foi excluída a pregação da existência do inferno. É até proibido pregar sobre o inferno, condenação e essas coisas todas. Então, quanto mais pregar sobre a existência de demônios ou falar sobre os anjos, essa é uma visão, uma cosmovisão ocidental daqueles que negam a existência de anjos e de demônios. E na cabeça deles, esse mundo é incompatível com o mundo moderno de hoje. O que é que vocês pensam sobre isso? Vocês já ouviram falar sobre igrejas ou denominações em que pregar sobre o inferno é algo que não existe mais no púlpito? Nos Estados Unidos, é mais comum. Eu não estou falando da Igreja de Cristo, estou falando de denominações. Ô, Ranieri, oi. Eu acredito que generalizando, eles pregam o demônio ruim, né, do que é Cristo, né? Então, generalizando, eu vejo assim, no mundo denominacional, eles pregam mais as coisas piores do que as coisas boas, né? Do que a própria mensagem dita, que é a salvação, né? Isso, Juan. Se você pegar a linha de pensamento pentecostal e neopentecostal, eles vão para... Mas se você pegar linhas mais liberais, batistas liberais e linhas desse sentido, eles já vão falar menos sobre isso e fazer uma pregação mais positivista, uma pregação que as pessoas têm que se dar bem e se sentir bem, meio diluído com relação a tudo isso. Verdade. Boa parte desse pensamento ocidental é baseado no mecanicismo de Descartes. O que é o mecanicismo de Descartes? É uma espécie de evolucionismo histórico. Ele pegou pensamentos de Engels, e Engels era contra o sobrenaturalismo. Então, Engels dividia o mundo físico e real do mundo espiritual. Então, ele era anti-sobrenaturalista. Quer dizer que, para o pensamento de Hume e de Engels depois, esse mundo espiritual ele não deveria existir, que as coisas nessa terra são mais práticas e que a gente não está sujeito a essas coisas todas. Então, esses dois pensamentos formam o pano de fundo da teologia moderna, liberal, do século XIX. Então, a gente está falando sobre uma teologia liberal, uma teologia que não está comprometida com as Escrituras e não está comprometida com a Bíblia, mas é uma teologia em que colocou o homem no centro do debate. Tirou Cristo do centro e agora o homem está no centro dessa conversa. Essas pessoas negam a existência de anjos e demônios, ou pelo menos eles negam a influência dessas duas classes no mundo físico.
Lá no final da Idade Média veio o Iluminismo. E com o Iluminismo veio o pensamento filosófico e teológico e o sentimento anticlerical. O que é um sentimento anticlerical? É tirar a figura dos sacerdotes ou do clero na condução do pensamento da vida ou das pessoas. David Hume investigava ou instigava as pessoas, inclusive, a queimar livros que tivessem conteúdo religioso. Para eles, a ciência ia responder todas as coisas. Como a ciência não tinha como provar nem abordar questões espirituais, eles decidiam, então, queimar esses livros. Então, David Hume, com esse pensamento moderno, liberal, tentava excluir, de qualquer forma, a presença da igreja na vida das pessoas. E aí veio Immanuel Kant. O Kant foi influenciado pelo pensamento de Hume. E ele lançou as bases do que a gente pode chamar de agnosticismo moderno. É diferente de gnosticismo. O gnosticismo, ele valoriza demais o pensamento, as ideias. O agnosticismo é aquela descrença, ou pelo menos não dá para saber se existem essas coisas espirituais. Então, Immanuel Kant, influenciado por Hume, ele atribuiu à Bíblia apenas valores morais. Negou completamente a possibilidade de conhecer verdadeiramente a Deus por meio das Escrituras. Então, o que é que ele preservou da Bíblia? Valores de ética, de moral, de costumes, de relacionamentos, e tirou da Bíblia toda a possibilidade da gente poder conhecer a Deus como uma revelação. Então, esse espírito cético, esse espírito antissobrenaturalista, ele invadiu as igrejas e missões no século XIX e século XX. Lembra, eu estou dividindo entre dois grupos. O grupo que não acredita, do grupo que acredita e valoriza demais. Esse primeiro grupo é o grupo que não acredita. Porém, esse grupo que não acredita, lidar com essas questões demonológicas na igreja do século XX foi problemático. E também começaram a lidar com aqueles que tinham a visão extrema sobre isso. O que é que eu estou falando até agora? Eu estou falando de que essa visão de anjos e demônios é dividida entre os que não acreditam e os que exageram. Ou a gente vai ficar no pensamento dos que acreditam de maneira equilibrada. Eu não sei se você viu isso na faculdade ou encontrou pessoas agnósticas. Existe uma diferença entre pessoas ateias e pessoas agnósticas. Os ateus, eles têm certeza de que Deus não existe. Os agnósticos, eles não têm certeza se Deus não existe. E, na verdade, eles têm dúvida não só se Deus existe, mas eles têm dúvida se existem anjos e demônios e todas essas questões espirituais. Alguém tem alguma pergunta até agora? Vamos prosseguir. Agora, e a nossa vida, a nossa influência? Se nesse mundo europeu, norte-americano, eles resolveram pensar dessa maneira e foram influenciados por essas visões, o brasileiro foi influenciado pelo quê? Quando se trata de anjos e demônios. Pois bem, o contexto brasileiro ele tem muita ligação com o catolicismo. Até porque os colonizadores eles eram católicos. Quando Pedro Álvares Cabral pisou em terras brasileiras, ele tratou logo de realizar a primeira missa. E depois iniciaram-se, então, missões jesuítas. E nesse processo jesuíta, os jesuítas queriam catequizar os índios e todo o pensamento colonial português para o Brasil era de misturar a coroa portuguesa com o pensamento católico. O pensamento católico e a maneira com que eles iriam catequizar iria ser um braço de força para dominar esse país que estava começando daquela maneira. Então, no contexto brasileiro, esse assunto está muito ligado com esse
legado histórico-religioso do catolicismo. Mas também nós não estávamos só com relação aos portugueses, porque no Brasil, o Brasil também é formado por índios e negros, e todos esses também trouxeram sua visão desse mundo espiritual. A matriz africana vai trazer junto consigo a visão de mundo que inclui o candomblé, inclui a umbanda, inclui a magia negra, que vão pensar muito sobre essas questões do mundo espiritual do mal, por exemplo. E a gente vai ter uma espécie de sincretismo religioso que vai misturar essas duas coisas. Vai misturar as tradições católicas, vai misturar as questões religiosas de matriz africana e também vai misturar o que a gente pode dizer sobre pagelança ou pensamentos indígenas com relação às coisas espirituais, do mundo espiritual. Essas duas coisas vão estar misturadas. A gente vai tratar sobre matriz africana, essas coisas todas, um pouco mais lá para frente. Então, como é que você enxerga o mundo? A nossa visão de mundo, ela sofre influência também do nosso meio. E quando a gente se dedica a aprender as Escrituras e conhecer a vontade de Deus e a revelação de Deus, é um confronto entre o que a gente herdou de pensamento, seja dos nossos pais, dos nossos professores, do meio de onde a gente veio, com a verdade bíblica revelada da sã doutrina. E aos poucos a gente vai tirando essa bagagem de tradição e vai assimilando e praticando o que a sã doutrina diz. Mas a gente tem que ter noção de que é como um prisma ou um óculos que vai mudar a maneira que a gente vê o mundo. A maneira que a gente vê o mundo vai ter essas lentes das nossas tradições. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e incluiu alguns brasileiros que disse que só 17% dos cristãos têm uma perspectiva bíblica da vida. Quer dizer o quê? Quer dizer que a maneira dele encarar a vida e colocar em prática as coisas da vida não inclui uma perspectiva bíblica. Então, o cristão, na hora de decidir com quem vai casar, que emprego, a maneira dele lidar com os vizinhos, com o empregador ou com o empregado, a maneira dele ver as questões espirituais corriqueiras, só 17% dos cristãos têm uma perspectiva bíblica disso tudo. No dia a dia, esses cristãos que foram entrevistados, a grande maioria, não inclui nas suas decisões essa revelação bíblica, essa decisão bíblica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Me ajudem aí. Perguntar para o Walter. Walter, você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Estou me logando aqui. Sim, eu estou entendendo. Infelizmente, dos 100%, só 17% consegue entender ou menos que isso ainda, menos que isso defende o verdadeiro evangelho, né? Infelizmente, né? Isso mesmo. E isso influencia como essas questões de anjos e demônios permeiam a nossa sociedade. Porque é aquele cristão que conhece um pouco as Escrituras, tem certas práticas, mas dentro da igreja ou dentro daquele ambiente da igreja, do prédio, mas quando ele sai, ele gosta de olhar um horóscopo, ele tem umas superstições, ele tem umas crendices, então a vida dele está meio misturada com as coisas do mundo ou com essas coisas da igreja católica, ou que seja, com as coisas bíblicas. Então é aquele cristão que de vez em quando diz: ei, o que é que o horóscopo está dizendo sobre quem é de peixes, quem é de aquários? Hoje é um dia para usar o quê? Final do ano, Réveillon, deixa eu pular 7 ondinhas para ter sorte. Deixa eu colocar um caroço de lentilha no bolso para me dar sorte esse ano. E eu não gosto do número 13. Entendeu? Essas coisas estão muito misturadas na cabeça. Então, o que essa pesquisa está dizendo é revelando esses aspectos de que, como um óculos, isso influencia. Alguém queria falar alguma coisa? Então, Ranieri. Ranieri. Sim, irmão.
Eu estava falando a respeito disso com a minha esposa ontem, a respeito desse negócio do horóscopo, dessas tradições aí, né? A respeito que no meio dos cristãos, muitos estão fazendo isso ainda, né? É uma espécie de sincretismo religioso. Você combina essas duas coisas, combina certas tradições que não são da revelação bíblica, não é da sã doutrina, com o que é sã doutrina. Então, o que é uma cosmovisão? Cosmovisão, literalmente, é a visão que uma pessoa tem do mundo. Como você enxerga o mundo. E essa visão do mundo, ela sofre influência por tradições, pelo meio, por onde você nasceu, o que você aprendeu, quem foram seus professores, quem são seus pais. Essa cosmovisão, ela é alterada de tempo em tempo. Cabe a nós ter uma cosmovisão bíblica, olhar o mundo pelos olhos de Jesus. Então, não é tarefa fácil. A gente não alcança isso ficando em casa parado, sem ler a Bíblia, sem participar dos estudos. A gente tem que abandonar dia a dia o velho homem e assumir a estatura de Cristo, o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, isso vem com diligência, vem com busca, vem com desejo de alcançar isso. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é compreender que a nossa visão do mundo, ela ainda não está completamente da maneira como Deus quer. E isso altera tudo que a gente consegue ver sobre as coisas. Então, essa visão influencia aquilo que cada um é, ou aquilo que cada um pratica, aquilo que cada um está fazendo, e o que defende, inclusive a maneira como a pessoa vive. Isso influencia as nossas vidas. Esse cara é chamado Norman Geisler. Esse cara é um apologista, ou ele defende as escrituras. Apologia é uma defesa das escrituras, nesse caso, apologia bíblica. E o Norman Geisler escreveu um livro chamado Enciclopédia da Apologética. Apologética é apologia, defesa, apologética é esse estudo de defender as escrituras. E essa frase é dele. Ele disse assim: o mundo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta a realidade é essa cosmovisão. Então, cosmovisão é o quê? É o modo pelo qual uma pessoa vê ou interpreta a realidade. É a estrutura por meio da qual uma pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira com que uma pessoa vê Deus, as origens, o mal, a natureza humana, os valores e o destino. Dependendo de onde ela veio, que tradição ela carrega, quando se vai falar sobre a criação do mundo, a pessoa até pode ter conhecimento da criação descrita em Gênesis, mas talvez ela não aceite no dia a dia essa visão, e ela mistura essa visão bíblica com aquilo que ela aprendeu ou tem de tradição. Eu já ouvi irmãos dizendo que a descrição da criação bíblica é só uma parábola, que Deus pode muito bem ter feito o mundo evoluído a partir do Big Bang, e que a maneira que foi relatado para a gente foi que ele criou em 6 dias e descansou no 7º. Então, é uma espécie de sincretismo religioso. Ele está misturando coisas tradicionais do mundo com o que ele vê nas escrituras. E isso se dá em outros aspectos. Se dá em várias coisas. Desde da maneira que a gente escolhe viver até o que a gente decide acreditar. Então, pensando sobre essa questão de que o estudo sobre anjos e demônios sofre influência sobre a cosmovisão da pessoa, vamos entender como é que a pessoa vai estudar sobre anjos e demônios nas escrituras. Esse outro cara aqui é um antropólogo e missionário cristão do século XX, é o Paul Hilbert. Ele fala sobre o paradigma da cosmovisão. O que é o paradigma da cosmovisão? Esse Paul Hilbert, ele disse que
ele alega que a mentalidade ocidental, ou seja, nós que moramos no Ocidente, que nascemos no Ocidente, foi influenciada pela filosofia platônica e cartesiana, que divide ou que separa o mundo espiritual do físico. E, em grande parte, ignorando a dimensão em que existe no meio deles. Ele chama de meio excluído. E que essa cegueira torna-se uma forma de secularização. Eu sei que existem pessoas que espiritualizam demais tudo. Mas existem pessoas que não espiritualizam nada. Que vai olhar para uma situação e não vai nem pensar que aquilo pode ter uma aplicação espiritual. Que o mundo dela é preto no branco. O que é físico, o que é espiritual. Então, ela pode se comportar como uma pessoa espiritual enquanto está no culto, e quando estiver no trabalho, durante a semana, na segunda-feira, ela se comporta completamente diferente. Alheia a tudo aquilo que ela confessou no domingo. Então, separa o que é físico do que é espiritual e acha que existe essa dicotomia, essa separação entre as duas coisas. Diante desse paradigma da cosmovisão, historicamente, as pessoas que têm essa separação, essa dicotomia, mesmo sem saber, está seguindo um pensamento. Existe um grupo chamado os atomistas. Eu acho que você já deve ter estudado isso na escola. Em meados do século V a.C., Leucipo de Mileto, e nas gerações seguintes, Demócrito de Abdera e outros, eles apresentaram uma visão do mundo, uma visão mecanicista do universo. O que é uma visão mecanicista do universo? Eles explicaram o universo e todas as coisas que interagem entre si como uma máquina que está trabalhando. Segundo eles, o mundo era constituído de uma infinidade de pequenos átomos. E daí, por isso que o nome deles eram atomistas. Foi a partir desses cientistas que se evoluiu muito o conhecimento a respeito dos átomos, das matérias, dos elétrons e todas essas coisas. Então, eles reducionaram a vida humana a simplesmente átomos, a interação dos átomos. E como os átomos é uma questão de matéria, não cabia nos átomos essa questão espiritual. A questão espiritual e todo esse mundo espiritual foi tirado de fora desses pensamentos. Então, para os atomistas, a vida poderia ser reduzida ao movimento desses átomos, ao movimento desses corpúsculos inertes. E eles negavam completamente a existência de um mundo espiritual. Para eles, a única diferença entre um homem e uma pedra é o número e o arranjo dos átomos. Então, qual é a diferença? No que difere uma pedra de mim? A quantidade de átomos e o arranjo deles. Pronto, simples assim. Eles simplificaram tudo o que existe na relação entre os átomos, a quantidade e o arranjo deles. Qual é o problema disso? Onde está o problema disso? Alguém poderia comentar? Daniel, posso comentar? Sim, irmão, pode comentar. Pode ser que todos nós sejamos formados por mais ou menos os mesmos elementos, né? Mas no homem tem algo essencial, que é o lado espiritual da coisa, né? Amém. E se a gente for muitas pessoas falam assim, se analisar o homem com o macaco, 90 e poucos % é tudo igual. Mas se for comparar com a Terra, também é tudo igual, né? Mas o homem tem algo além disso tudo, né? Não é só matéria. Eles não consideram, por exemplo, aqui a existência da alma. É como se o homem não fosse alma, mas fosse só um objeto. Correto. Como se fosse um mecânico, uma coisa mecânica.
né? Por isso que é mecanicista, porque olha para as coisas da vida como se fossem coisas físicas que se relacionam entre si e que não existe mais nada além disso. Sabe o problema disso? É olhar para as questões humanas de maneira tão simples e não considerar a vida como transcendental diante de tudo que a gente consegue ver. Então, eu consigo ver uma variação disso, que é o que Einstein disse uma vez. Einstein acreditava que Deus existia, mas é como se ele tivesse colocado corda no mundo, desse corda no mundo, e o mundo começou a girar e ele saiu de cena. Então, ele não é acessível. A gente não consegue acessar Deus. E tudo que existe é simplesmente uma máquina funcionando num processo grande e infinito. Então, isso é triste de pensar sobre isso, né? A pessoa se sente sozinho diante disso. E se o homem é só uma ligação de átomos e um arranjo de átomos, e uma quantidade de átomos, o que é que me impede de fazer o mal, então? Se eu só estou destruindo um monte de átomos. Eu posso destruir a vida humana. Na verdade, eu só transformei, porque nada nesse mundo se perde, só se transforma. Então, esse pensamento traz essas implicações. Isso gerou um racionalismo. O racionalismo do século XVIII negou completamente a existência dos anjos, explicando que o que a Bíblia ensina a respeito deles gera uma espécie de acomodação. Rudolf Bultmann negou completamente a existência de um mundo sobrenatural de anjos e demônios. E esse cara influenciou o pensamento de muitos professores, inclusive de universidades. Ele argumentou que não passava de mitos e seria necessário reinterpretar o Novo Testamento para ser recebido pelo homem moderno, criado numa cosmovisão científica. Então, ele vai olhar para as Escrituras e vai tentar explicar todos os milagres como científicos. E aquilo que ele não conseguir explicar ou racionalizar como científico, ele vai eliminar. Jesus andou sobre as águas. Mas na verdade, existia uma época do ano que a maré baixava, que podia dar a entender que ele estava andando sobre as águas. As pragas do Nilo. Não, na verdade, uma determinada época do ano, algas vermelhas apareciam e se transformava como se fosse sangue. E assim ele vai dando explicações científicas para tudo. O início do mundo. Não, isso é um Big Bang, e assim vai. Então, as questões espirituais, elas vão ser legadas a uma visão científica sobre tudo isso. E mesmo que alguém que sofreu influência desses pensamentos atomistas e racionalistas não consigam saber de onde veio, ele mistura a sua vida, o comportamento, com esses pensamentos, em maior ou menor número. Eu vejo muitos jovens, quando entram na faculdade, questionar aquilo que acredita sobre Deus. Jovens que cresceram na igreja, que vieram de berços cristãos, quando chegam nas faculdades, que começam a ver essas questões, começam a ter dúvida naquilo que acredita. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo Instituto Barna e o Summit Ministries revelou que apenas 17% dos cristãos têm uma visão do mundo baseado na palavra. E essas pessoas consideram que Satanás é um ser ou uma forma real e não apenas algo simbólico. Só 17% acreditam no mundo baseado na palavra e creem que Satanás existe, que é real e não apenas simbólico. Ou seja, a grande maioria não tem uma visão do mundo baseado na palavra, nem considera que Satanás existe. Logo, se Satanás não existe, o inferno não existe. E se o inferno não existe, eu posso fazer o que eu quiser fazer, que no final Deus vai me salvar. E as pregações que falam sobre condenação, castigo e pecado vão diminuindo nessas igrejas, porque isso incomoda.
isso traz uma visão negativa para os irmãos, e os irmãos que já têm uma vida tão dura, tão difícil, com tantos problemas, não precisam lidar com isso. Não precisam se preocupar com essas questões. A gente tem que trazer conforto. Essa é a visão da grande maioria com relação ao mundo espiritual. Não é o nosso caso, né? Graças a Deus. Ranieri, parece que nesse mundo pentecostal e evangélico, a ideia é... Parece não, né? É uma grande verdade. As igrejas cheias, né? O que importa é isso, né? As igrejas estarem lotadas. E aí você tem que pregar um evangelho que não confronte, né? Na verdade, você vai passar a mão na cabeça e vai evitar situações que vão entrar em confronto, né? Marcelo, é um ótimo ponto. A gente está falando sobre aqueles que negam a existência do diabo, Satanás, essas coisas. Mas, por outro lado, se tem aqueles que exageram, eles minimizam qual é a nossa decisão e joga tudo na culpa de Satanás. Não, a culpa é de Satanás, a culpa é do demônio que está possuindo essa pessoa. Então, a pessoa nunca tem responsabilidade naquilo que está decidindo. É sempre Satanás o responsável que fez na vida daquela pessoa o inferno, e as decisões ruins que ela tomou foi por influência de Satanás. E basta fazer uma sessão do descarrego, fazer uma campanha de 8 sábados e ofertar tanto que ele está livre daquilo. Então, o ser humano foi tirado dele a responsabilidade das suas decisões, ou foi anulado, dizendo que isso não faz diferença, ou foi colocado na conta de Satanás, de que, não, é o diabo que está influenciando ela e que, na verdade, ela não tem culpa disso. Mas é um ótimo ponto. 61% das pessoas pesquisadas creem que algo que chamam de nova espiritualidade é uma visão positiva da religião. E essa visão da nova espiritualidade, uma visão positiva, com foco no sobrenatural e numa crescente insatisfação com as instituições religiosas, é vista em grande parte nos liberais. Então, vamos ver o mundo de maneira mais positiva. A gente tem que se sentir bem. E essas igrejas que falam sobre a existência de Satanás, de demônio, que a gente é responsável por aquilo, elas não fazem sucesso, não. Eles são arcaicos, são dogmáticos. A gente tem que procurar um lugar que a gente se sinta bem. Essa é a outra visão de mundo com relação a isso. 28% dos cristãos praticantes concordam que todas as pessoas oram ao mesmo Deus ou ser superior, independente do nome com que o chamem. Veja que essa cosmovisão influencia, inclusive, como você vê as outras pessoas. E a ideia de que todo mundo está certo, que todo mundo vai ser salvo e que, independente do que ele esteja fazendo, todo mundo está adorando a Deus. E Deus vai salvar todo mundo. Então, aquela pessoa, ela não faz parte de uma denominação, ela faz parte de um outro ministério. E a visão daquele ministério sobre as coisas também pode estar certa, porque pode ser a maneira dele ver as coisas. E a maneira dele ver as coisas, a gente não pode falar nada, porque a gente não pode julgar, a gente tem que amar. E isso influencia, meus irmãos, tanta coisa, tanta coisa. Então, começa lá atrás da maneira com que você vê o mundo. E aí vai se desdobrando na maneira como você está agindo, ao ponto de você tomar decisões por Deus. Então, não é saber o que é que Deus quer. O que é que Deus quer para mim? Mas eu acabo dizendo aquilo que Deus aceita ou não. Não, Deus aceita isso. Deus aceita essas coisas. Na verdade, somos todos irmãos. Todo mundo vai chegar no céu. Independente de como ele esteja praticando, isso pode ser algo bom também. O Ranieri, cai naquele ecumenismo isso aí, né? Não cai no ecumenismo? Cai no ecumenismo, exatamente. 32% também acreditam que boas obras são recompensadas com o bem, já que as más obras recebem o mal como consequência. Então, é a ideia de que aquilo que eu faço, eu recebo aqui. Então, eu preciso fazer alguma coisa para eu ser recompensado agora, no bem. Então, a ideia de condenação eterna é um terror para essas pessoas, nem deve existir. Quando a gente for pensar sobre isso, nessa questão de teologia sistemática, saiba que teologia ela tem várias categorias.
Existe a teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática. A teologia bíblica, ela vai abrir a Bíblia e dizer assim, vamos estudar o livro de Lucas. E aí vai ver o texto de Lucas. Vai saber quem falou, quem é autor, para quem está falando, contexto histórico, contexto teológico. Então, teologia bíblica é estudar o livro, a Bíblia, e trazer dele aplicações para a vida. A teologia histórica se debruça sobre como aquela doutrina ou aquele ensinamento chegou ao longo da história. Também contempla esse estudo saber as relações cronológicas, as relações de como se deu a mensagem do Evangelho, como chegou, missões e essas questões todas. Sistemática é a maneira de estudar a Bíblia, dado de que, como a Bíblia não é dividida em temas, mas é um tema só, tentar estudar temas que estão por todas as Escrituras. Por exemplo, vamos estudar sobre salvação. Existe um capítulo ou um livro específico que só fala de salvação? Não. A gente vai ter que ir lá em Gênesis para saber como Deus falou sobre salvação. A gente vai ter que ir lá em Apocalipse para saber como é a salvação. Então, a gente vai estudar a Bíblia toda, tendo em mente esse tema que é salvação. Mesma coisa sobre pecado ou sobre Jesus Cristo. Então, teologia sistemática é essa maneira de estudar a Bíblia de maneira sistemática, compreendendo que aquele assunto vai estar diluído ou multiplicado durante todas as Escrituras. Se você vai para o mundo acadêmico, eles chamam essa maneira de escrever ou de falar sobre esse assunto como uma fonte epistemológica. A fonte epistemológica está intimamente ligada à cosmovisão do indivíduo. Como você trata ou como você pensa, dado de que epistemologia é o estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença, com o conhecimento, com sua natureza, com suas limitações, epistemologia estuda a origem, a estrutura e os métodos do saber. Então, a maneira que você vê o mundo influencia na epistemologia. A maneira que você estabelece a epistemologia influencia na maneira como você se comporta. E a gente está falando de coisas acadêmicas aqui, né? Se a gente for estudar não de maneira prática. Até agora. O que é que você está entendendo sobre isso? Deixa eu perguntar para o Neymar. Neymar, o que é que você está entendendo até agora? Eu entendi que desde lá do começo, muita coisa acabou se perdendo, se misturando, cada um com uma ideia diferente, cada um com uma sistemática diferente. E aí tem a questão da cosmovisão que a gente tem, de como a gente enfrenta a realidade, esse tipo de questão. Mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, no estudo sobre anjos e demônios, tem coisas que a gente deve considerar que nos é cego durante o começo do estudo. Se eu abrisse a Bíblia e começasse a estudar sobre ela, seria uma maneira boa. Correto, perfeito. Mas talvez a gente tivesse dificuldade para lidar com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso parente, quando fosse apresentar as Escrituras para ele. Porque a maneira que ele vê a Bíblia não é a mesma maneira que a gente vê. Por trás dele, ele traz uma bagagem que desacredita os textos bíblicos que a gente vai usar para comprovar a existência de anjos e demônios. Então, simplesmente abrir a Bíblia e começar a pregar para alguém, pode ser que não seja tão efetivo se essa pessoa não está partindo da mesma origem que nós, que é uma crença concreta na sã doutrina e uma decisão firme de seguir a vontade de Deus.
tem coisas por trás da vida dela que vai influenciar como ela vai enxergar aquele texto bíblico. O que eu estou querendo fazer com essa questão introdutória é colocar uma base para a gente que a gente precisa considerar que existem influências que vão dificultar o entendimento daquela pessoa sobre a questão de anjos e demônios. E talvez até nós mesmos tenhamos certas visões que vão ser problemáticas para descobrir nas Escrituras o que é que Deus fala sobre anjos e demônios. É mais ou menos isso. Só que eu estou usando de um termo mais técnico, porque a gente está num curso mais avançado, é um curso teológico, né? E se você for pegar um livro que fale sobre esse assunto, você vai se deparar com esses termos e para não ser tão surpresa para você com relação a isso. Então, a cosmovisão daqueles que exageram. Até agora a gente estudou sobre a cosmovisão daqueles que negam. Aqueles que negam ou que diluem a importância do mundo espiritual é baseado, em parte, nessas questões que nós vimos, nessa influência desses pensadores liberais, modernos, desde os atomistas, mecanicistas, desde esse povo teológico que a gente expôs aqui nos slides, até chegar agora. E aqueles que exageram a visão sobre anjos e demônios. Essa bagagem veio de onde? Mesmo que nem todo mundo conheça, teve um início para a pessoa pensar sobre isso. Como a gente falou, no Brasil, a gente tem as questões religiosas sofreram influência dos católicos, dos índios e as questões de matriz africana. Existem duas correntes, chamada animismo e espiritismo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre animismo. Animismo é a noção geral de que seres espirituais, pessoais, podem influenciar e possuir partes da natureza de animais ou de homens. Essa corrente espiritual do animismo não é nova, é muito, muito antiga. Os astecas tinham isso, se você for lá para a Grécia, enfim, os índios norte-americanos, os nossos índios brasileiros, eles têm uma noção geral de que existem espíritos pessoais que podem influenciar e possuir ou natureza, ou animais, ou o homem. Quando o índio vai dizer que tal tempestade é um deus, isso é uma noção animista das coisas. Quando um caboclo lá da roça vai dizer que viu o curupira ou o boitatá ou a mula sem cabeça, isso é um pensamento animista de que os animais... Oi? Eu posso, dentro desse assunto mesmo que você está tratando, você consegue, eu sei que você já está abordando, mas você consegue detalhar mais qual que é os princípios básicos dessa crença, da onde que veio, se foi passado de pai para filho, como que foi esse ensino fluído por essa nação ou por esse povo aí? Vamos pensar sobre o Brasil, né? Os portugueses, quando vieram, mesmo que católicos, eles tinham um certo sincretismo religioso. Os católicos tinham misturado na sua crença coisas da Bíblia e coisas extra-bíblico, de tradições orais, de visões do mundo. Era um mundo que incluía, por exemplo, catástrofes ou situações assim, a um mundo espiritual animista ou do mal. Então, se alguém cresceu numa casa católica, por exemplo, numa noite de raios, vai cobrir os espelhos, porque os espelhos
atraem esses raios. Isso é tudo um comportamento meio, como é que eu vou dizer, animista, mas tem um nome para isso. Como é o nome que se dá quando você tem essas coisas? Me ajudem aí, qual é o nome disso? Crenças. Tem um nome para essas crenças. Não aponta as estrelas porque nasce... Hã? E a superstição. Isso, superstição. Superstição nada mais é do que uma crença animista das coisas também. Então, os portugueses, quando vieram, já trouxeram essas coisas. E aí misturaram com os nossos índios. Que os nossos índios tinham essa visão de que a natureza é um espírito. Que existe, por exemplo, os mexicanos ou a população Centro-América e até lá de cima vai acreditar na Pachamama ou a Mãe Terra, porque a experiência deles com a Terra não incluía essa visão mais científica sobre as coisas, então tudo era esses espíritos. Na Europa vão acreditar em duendes, em leprechauns, em unicórnios e esses seres místicos, digamos assim. Esse misticismo os portugueses trouxeram, se misturou com os índios e se misturou com os negros. Então, essas questões da natureza, dos animais e dos homens sofrem influência dos espíritos. Os espíritos dominam essas coisas. O candomblé e a umbanda, religiões de raízes africanas, elas também bebem da fonte desse animismo. O candomblé e a umbanda vai acreditar que seres podem dominar pessoas, influenciar pessoas, influenciar as decisões das pessoas, fechar os caminhos e abrir caminhos. O espiritismo kardecista também. O espiritismo kardecista ele tem influência dessas visões, inclusive a influência de ideias comuns a religiões orientais. Então, a gente está falando do mundo da cosmovisão que exagera nessas questões espirituais. E a gente pode pensar em várias crendices populares que são tradições orais, que passa de mãe para filho, de pai para... e assim vai. Se uma pessoa é gaga, vamos quebrar uma colher de pau na cabeça dela para curar a gagueira. Se a pessoa não fala, vamos dar água de chocalho para ela falar. Todas essas coisas assim, é como se o mundo espiritual influenciasse nos objetos, nas pessoas e nos animais. Essas religiões propõem a existência, inclusive, de uma hierarquia de seres espirituais que habitam a Terra. Acreditam que existem seres superiores, iluminados, mais maduros, mais antigos, e existem seres mais decadentes, de níveis mais baixos, e assim por diante. Não é que eles tenham uma compreensão entre o bem e o mal muito, muito profunda ou robusta. A compreensão do bem e do mal é muito tênue. É mais sobre espíritos evoluídos e espíritos não evoluídos. Espíritos não evoluídos vão fazer coisas ruins, espíritos evoluídos vão fazer coisas boas. Ou até espíritos ruins podem fazer coisas boas. Então, é mais essa visão de que esses seres têm hierarquias ou escalas, e assim como os humanos, eles podem entender melhor uma coisa e outras não. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês conseguem entender, me acompanhar? Por exemplo, Walter, você já vai falar, Walter? Então o espelho não atrai raio, não, né? Só isso aí que eu estou sossegado. Por via das dúvidas, não brincando, isso não atrai raio, não. Tá bom, obrigado. Na Umbanda, os orixás são apresentados, são emprestados da cosmologia do candomblé. Então, a Umbanda é uma religião, digamos assim, brasileira,
que misturou coisas dos índios e coisas dos negros. Então, na Umbanda, os orixás são emprestados da cosmologia do candomblé, na visão de mundo do candomblé. Mas também é identificado com os santos do catolicismo. A gente estava falando dos raios. Se para os católicos é Santa Bárbara, para a Umbanda é Yansan, a deusa dos raios e dos trovões. E assim vai, essa mistura sincrética desses dois mundos, que é uma espécie de animismo e espiritismo tudo misturado. Agora, esse é o mundo espírita, né? E animista. Mas e as seitas? E as religiões que se dizem cristãs? Também conseguem exagerar nesse ponto? Também. Os anjos, por exemplo, têm um papel muito significativo entre os mórmons e as testemunhas de Jeová. Vocês bem sabem sobre isso, né? Eles têm uma história muito profunda com os anjos, tanto os mórmons quanto as testemunhas de Jeová. O Joseph Smith, fundador da religião mórmon, ele disse que a revelação do livro dos Mórmons foi feita através de um anjo chamado Moroni. O anjo Moroni veio até ele e entregou tábuas de ouro escrita com essa nova revelação de Jesus Cristo e que ele deveria espalhar essa mensagem. Então, são novas revelações de Jesus Cristo para os santos dos últimos dias. E esse Moroni tem uma presença muito forte entre os mórmons. Eles acreditam mesmo na existência desse sujeito. Segundo os mórmons, os espíritos que existem, e talvez você não saiba disso, mas preste atenção. Para o mormonismo, para o mórmon, os espíritos que existem foram gerados por Deus Pai. E sua esposa ou esposas, de forma a poder progredir em sua própria divinização. Então, é como se os espíritos também evoluíssem. Isso, supostamente, ocorreria através da encarnação como homens e mulheres na Terra. Vamos dizer, anjos. Eles vêm para a Terra encarnado como homem, para que eles possam progredir na sua própria divinização. Para quê? Para que pudesse ter a oportunidade de alcançar a salvação. Não parece uma coisa meio espírita, não é? Parece uma coisa meio espírita isso dos mórmons aqui. Os anjos seriam pessoas que viviam na terra, que morreram e ressuscitaram. Eles têm corpos de carne e osso. E se tem uma das questões, entre tantas, que me impede de acreditar nessa coisa mórmon, é que eles acreditam que Lúcifer era também um dos filhos espirituais de Deus e era irmão de Jesus. Então, Jesus não é um só com Deus. Jesus, de fato, é criação de Deus, foi criado por Deus, assim como Lúcifer, e Lúcifer e Jesus são irmãos. Alguém já ouviu isso? Ranieri, isso eu não ouvi não, mas o slide passado eu já escutei já, a respeito que Deus tem uma esposa. Porque aqui em Santo André, os mórmons eles ficam pregando, né? E eu fui abordado por um deles a respeito dessa situação. Ele queria me enfiar na minha mente que Deus tem uma esposa. Agora, a respeito dessa ideia que você está falando aí do Lúcifer, eu nunca tinha escutado, não. Eu já tinha ouvido, sim. Por muito tempo, os mórmons tinham uma questão preconceituosa, racista muito grande, porque eles acreditam que os negros são descendentes de Lúcifer ou de Satanás. As pessoas negras, pretas, são descendentes de Satanás, de Lúcifer. E as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová acreditam que é um anjo quem tem um papel central na redenção da raça humana.
Então, é como se Jesus não fosse só o centro da redenção humana, na questão soteriológica, mas um anjo tem esse papel central na redenção do homem, da raça humana. A razão disso, por eles dizerem isso, está no fato de que eles ensinam que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Então, é uma questão difícil, né? Uma questão até de dificuldade semântica, mas eles dizem essas questões. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles anulam completamente a existência do Espírito Santo e têm uma visão bem distorcida sobre Jesus Cristo. Deixe-me trocar o slide aqui. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Esse assunto, de certa forma, é moroso, porque exige uma gama de conhecimento para chegar até ele. Exige você conhecer um pouco além das escrituras, que é o básico, né? Exige a gente conhecer um pouco de filosofia, de história, de pensamento moderno. E, como eu estava falando, as nossas crenças devem ser baseadas na Bíblia. Mas, de forma geral, nós trazemos uma bagagem para o que a gente acredita. Essa bagagem é, como eu falei, que os nossos pais ensinaram, as tradições, o meio em que a gente vive, o acesso às informações, o contato com outras pessoas. Então, essas questões a gente está considerando agora, antes de entrar propriamente dito no texto bíblico que fala sobre anjos e demônios. Porque essa bagagem que nós temos, ela vai agir como uma lente, como um óculos para a gente ver o mundo. E retirar esses óculos e passar a ver o mundo como Deus quer, como Cristo quer, demanda um esforço, uma diligência, uma negação de nós mesmos, uma abdicação do que a gente crê para passar a crer em Jesus Cristo. Isso não é automático quando a gente se converte. Depois das águas do batismo, a gente não passa a ter 100% a mente de Cristo. Espiritualmente, sim, nós estamos convertidos ou transformados para receber ou entender a mente de Cristo, mas isso é uma questão de maturidade e de fé. Nós precisamos nos dedicar a isso, a esse conhecimento, para aprender a tomar decisões baseadas na vontade de Cristo. Então, depois das águas do batismo, é um processo em que a gente continua perseverando no ensino, na doutrina, desde os apóstolos, na prática da sã doutrina. Então, é um processo longo que requer dedicação diária. Isso não vem por osmose, não é só você sentar em casa e que você vai começar a ver as coisas da sua vida como Cristo quer. Então, essa bagagem que trazemos, ela modifica a maneira que a gente enxerga o mundo. É disso que a gente está falando até agora. Só que como palavras técnicas, né? Nós somos influenciados pela cosmovisão ocidental. E essa cosmovisão ocidental, ela recebeu influência de pensadores liberais, que a gente entendeu ou descobriu que são várias classes ou vários grupos, desde os atomistas, mecanicistas, liberais, ateus, agnósticos. Esse é o grupo dos que não creem. Os dos que creem, a gente está vendo agora que existem aqueles que exageram. E os que exageram também bebem da fonte extra-bíblica ou fora das escrituras, que é o animismo, o espiritismo, as crendices, as superstições, as tradições, o sincretismo religioso. Nós, por estarmos no Brasil e vivermos no Brasil, sofremos influência dos portugueses, católicos, índios, negros, matrizes africanas de religião. Isso vem permeado dentro das tradições orais, dentro das conversas, dentro das tradições. A gente vai começando a descobrir essas coisas conforme a gente vai vendo as escrituras. Poxa, aquilo que eu fazia, aquilo que diziam que era assim, na verdade não é assim. E essas superstições, essas coisas vão sendo eliminadas
e preenchidas com a sã doutrina conforme a gente vai crescendo em fé, maturidade e entendimento. É disso que a gente estava falando até agora, né? Uma definição de angelologia é o ramo da teologia sistemática que fala sobre os anjos, que a gente já falou antes, ou negligenciada ou supervalorizada. Não há uma exposição bíblica específica sobre angelologia. Não vamos ter um capítulo ou um livro exclusivo dedicado a nos ensinar sobre anjos. Para estudarmos sobre esse assunto dos anjos, nós vamos ter que ter uma abordagem sistemática, uma abordagem do estudo sistemático. O estudo sistemático é um estudo por tópicos e através de interpretação de textos paralelos. Vocês conseguem dizer quais outros tópicos existem na teologia sistemática? Que outros estudos a teologia sistemática abrange? Fora anjos e demônios, angelologia e demonologia, quais são outros assuntos que a teologia sistemática aborda? Ranieri, a teologia sistemática ela é usada em vários assuntos, né? A teologia básica é uma teologia sistemática, pode-se dizer também. Perfeito, Walter. Sabe que a teologia básica, em estudos da teologia sistemática, leva o nome de teontologia. Perfeitamente. Teontologia. O que mais? Soterologia. Soterologia, que é o estudo sobre a salvação, né? Isso. O que mais? Sobre o batismo, né? A gente pode fazer uma teologia sistemática sobre qualquer assunto da Bíblia, né? Qualquer assunto da Bíblia, exatamente. A gente vai estudar sistematicamente, né? Vai abordar todo assunto a respeito do material pretendido. Uhum. Se a gente pegar um livro de teologia sistemática, vai ter a teontologia, que é o estudo da teologia própria. Desculpa, eu disse errado para você. A introdução à teologia é prolegômenos. Vai ter o teontologia, que é a teologia própria. Vai ter a bibliologia bíblica, que é o estudo da Bíblia. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Cristologia, estudo sobre Cristo. A martiologia, que é o estudo do pecado. Antropologia bíblica, as questões do homem. Eclesiologia, estudo da igreja. Escatologia, estudo das últimas coisas. Dentro da teologia sistemática também tem homilética, hermenêutica, missiologia, geografia bíblica. Então, todas essas coisas assim, são títulos que você vai ver abordados em livros de teologia sistemática. Mas todos os estudos que a gente tem por tópicos, eles podem ser estudados sistematicamente. É uma abordagem sistemática dos estudos. Alguém levantou a mão aí, não? O Marino levantou a mão? Então, antes de falarmos sobre os termos dos anjos, deixe-me abordar um pouco sobre o desenvolvimento da doutrina dos anjos ao longo da história. Eu vou fazer isso de maneira resumida. Antes que vocês me cobrem, sim, nós vamos abrir a Bíblia e ler textos que falam sobre os anjos e compreender nas Escrituras sobre isso. Mas a gente está fazendo uma construção do tema antes de chegar nas Escrituras. Então, como é que essa teologia dos anjos se dá entre os grupos religiosos, entre o mundo, entre as pessoas? O que as pessoas têm como bagagem em suas vidas? E de onde veio essas crenças? É isso que a gente vai tentar ver agora. Por que as pessoas creem em anjos da guarda? Por que as pessoas rezam para o anjo da guarda?
por que as pessoas creem em determinadas coisas com relação aos anjos que não estão nas Escrituras. Então, é isso que eu vou abordar aqui com vocês. Talvez a pessoa nem saiba, mas é isso que a gente vai fazer. Tem duas fases no Antigo Testamento. Pois não, Barbosa? Professor, o senhor vai conseguir abordar isso aí em 6 minutos? Não. Já vai terminar a aula, né? É. Boa questão, né? Começar agora isso, eu não consegui terminar. Deixa eu só falar sobre isso e a gente já encerra a aula, mas eu vou abrir para conversar, debater. Se a gente for pegar esse pensamento dos anjos nas Escrituras, a gente pode dizer que existem duas fases. Uma fase é antes do exílio babilônico e outra fase é depois do exílio babilônico. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente à frente. Mas as pessoas bíblicas, a sociedade bíblica, ela abordava o assunto dos anjos de uma maneira antes do exílio babilônico e abordava de outra maneira depois do exílio babilônico. O exílio babilônico mudou muita coisa na construção do pensamento semítico, ou hebreu, ou judeu, se a gente pode assim dizer. Eles mudaram o calendário, o nome dos meses foi mudado depois do exílio. Depois do exílio babilônico, eles acrescentaram outras práticas de adoração, por exemplo, as sinagogas e tantas outras coisas, né? O exílio babilônico expurgou deles a idolatria. Então, as questões espirituais, as questões como eles viam e compreendiam os anjos, também a gente pode definir em duas fases, antes do exílio babilônico e depois do exílio babilônico. Se você tiver curiosidade, dá uma lida em livros antes do exílio, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, e tenta ver nesses textos a menção ou a ocorrência de anjos ou de demônios. E depois do exílio babilônico, Esdras, Neemias, Salmos, os livros sapienciais, se bem que foi organizado depois, né? Vamos dizer assim que foi escrito antes, mas foi organizado depois do exílio, por Esdras, né? Tenta ver nesses textos como eles abordam essas questões dos anjos e demônios. Seria uma boa coisa para a gente dar um prosseguimento para a aula. Mas vamos parar por aqui, já que a gente não vai conseguir completar tanto. Deixe-me abrir para debates e comentários. Eu já tenho duas questões aqui que eu vou abordar lá na frente, que é uma do Walter, sobre os Nefilins, e do Juan, sobre Lúcifer, anjo da guarda, e todas essas questões. Vocês têm alguma questão que você acha pertinente para a gente incluir nas aulas? Na verdade, você começou já a adentrar no assunto aí, né? Na qual foi o que eu perguntei. Uhum. Só levantou mais o gostinho. Já estou ansioso para amanhã. Lembrando que amanhã a gente começa às 19h30, né? Vamos tentar começar bem esse horário, já que a gente já pegou o ritmo. E eu mando por onde os arquivos, os PDFs, para vocês fazerem a tarefa? Dá para mandar pelo Zap? Tem o WhatsApp do grupo mesmo. Manda para a Luísa que ela distribui. Opa, Luísa, vou fazer isso. Vou mandar o arquivo para você e as orientações do que eu quero. Sim, Luísa. Você não quer criar aquele Classroom? Eu não sei se os alunos concordam, né? Google Class. Google Class. Eu não sei criar muito bem esse Class, não. Alguém poderia fazer isso para mim, por favor? Eu acho que o Elias sabe. O Elias está aqui não, gente. Está só o nome dele. Professor, manda no e-mail. Manda no e-mail que a gente distribui o pessoal no Zap. Fica tranquilo. Mas se os arquivos são muito grandes, eles não vão por e-mail. Só se for no Google Drive.
Posso ver o tamanho agora aqui para você. Posso mandar via Sedex ou correio, professor? Coisa do passado. Luísa, tem 103 mega. Então, não sei. Pelo WhatsApp não dá. Eu acho que não dá, viu? Se você... É tudo num arquivo Deixa só, eu me meter Ranieri? aqui, Ranieri. Você põe no Google Drive e passa o link para as pessoas. Também, uma boa ideia. Eu consegui aqui compactar, ficou com 2 mega. Ah, show. Então pode mandar até pelo WhatsApp agora. Obrigado, Edinho. Você manja de tecnologia, viu? Preciso aprender um pouco ainda, mas estou seguindo lá. Quero a ajuda de um irmão ou irmã para fazer uma sinopse do que a gente viu hoje. O que a gente construiu de conhecimento até agora, no dia de hoje? A gente faz uma organização dessas ideias para a gente levar para amanhã. Quem se habilita? A Maria Elisa anota tudo. A Patrícia também. Eu vou falar alguma coisinha, tá? Pode ser? Sim, fica à vontade, é isso mesmo. Bom, então nós falamos sobre a teologia sistemática, de angelologia e demonologia. O que eu mais entendi é que tem várias visões, várias linhas, né? E o que eu mais entendi é que a cosmovisão é como cada linha dessa vê. Existe o grupo que não acredita nos anjos e nos demônios, que você citou, né? Eu não tenho os nomes aqui, mas que como eles não acreditam nem nos anjos e nem nos demônios, tá? Nós, como cristãos, nós temos que a nossa cosmovisão é ver a Bíblia como seguindo a Bíblia, ver o mundo através de Cristo. Eu acho que o nosso papel é esse. Tá? E tem aqueles que exageram, né? Que é aqueles que têm a superstição, crendices, os animismo, noção geral de seres espirituais, tem os mormons, que são os que exageram. É mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Então, esse assunto de anjos e demônios é complicado porque são várias linhas de pensamento e essas várias abordagens têm vários defensores ou grupos. E esses grupos, eles influenciam as pessoas, influenciam os pensamentos. As pessoas tiram o que pensam de alguma coisa, de algum lugar, de alguma fonte. Então, por que as pessoas pensam o que pensam? Foram influenciadas por algum grupo, alguma abordagem, alguma linha de pensamento. A nossa decisão, o nosso desafio é que a nossa abordagem, a nossa linha de pensamento seja o mais bíblico possível, ficar nas escrituras. Mas a gente também tem que compreender que isso nem sempre é possível para algumas pessoas. Tem 2 frases que eu aprendi recentemente, que é assim: se um cristão está sendo tentado a não crer, ame essa pessoa, porque amando você vai conseguir levá-lo de volta à fé bíblica. Mas se tem uma pessoa que não crê, um ateu,
que está sendo desafiado a crer, tenha paciência. Ele não vai crer de uma hora para outra. Ele não vai aparecer com uma fé do tamanho da sua de uma hora para outra. Você vai ter que mostrar indícios, pegadas, sinais, até ele confiar que as Escrituras é autoridade. Existem até grupos que não consideram as Escrituras como autoridade. Eles vão considerar as Escrituras como autoridade, mas alguma coisa, sempre somado com alguma coisa. E existem várias autoridades. As pessoas podem ter como autoridade um professor da universidade, ou um escritor que ela admira, ou alguma linha de pensamento. E essas pessoas, ou essas autoridades, exercem influência em como eles pensam essas questões. Nesse caso, para a gente, as questões sobre anjos e demônios. Legal. Eu tenho uma participação assim bem resumida. Claro que eu não vou conseguir me expressar com essas palavras mais técnicas, né? Mas, resumidamente falando, o que está sendo apresentado é realmente um princípio global, né, universal, que na qual nós estamos diante desse universo, muitas vidas, e de certa forma, todas elas têm uma crença. Por quê? Porque a maravilha é muito grande, o poder que na qual a gente está envolvido nesse universo é muito grande. Então, inevitavelmente, todo ser humano ele tem uma crença, seja ela errada ou distorcida ou certa, ela tem uma crença. Então, por isso que eu tão me interessei por o assunto, né? Porque a gente consegue perceber todos os princípios dessas crenças, como que ela flui, né? Como que ela fluiu, como que ela desencadeou e como que ela procedeu ao longo da história, né? E aí já envolve a parte cultural, que eu estou achando bem legal, interessante, acredito que você vai tratar mais sobre o assunto também, né? E mais resumidamente o que eu estou entendendo, o que já foi abordado, é isso. Agora, é claro, tem todas essas partes mais técnicas, mais bem colocada do que eu estou me expressando, mas resumidamente é isso. Obrigado, Juan. Muito bom. A outra coisa que eu queria, acho que seria interessante colocar agora, é que nós também vamos ter parcialmente algum conhecimento sobre as coisas, assim, porque não vai ter como saber tudo sobre esses seres das regiões celestiais, espirituais do bem e do mal. A Bíblia deixa lacunas, assim, ela não nos fala tudo sobre isso. Tem certas coisas que a gente não vai conseguir saber. E eu acho que é importante falar isso agora, no primeiro dia, para controlar a nossa ansiedade e talvez o nosso desejo de querer saber tudo. Que eu já vou dizer de antemão que a gente não consegue saber tudo. Das coisas espirituais, a gente consegue saber aquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus não revelou, cabe a nós aceitar, né? Afinal, Ele é Deus. Então, a gente não tem todas as respostas de tudo. Deus nos revelou aquilo que é necessário e útil para a nossa salvação. Legal. É isso aí. Amanhã, que horas? 19h30, né? 19h30, professor. É isso aí. Já deu o nosso horário. Obrigado. Espero ver todos vocês amanhã de novo. Não desistam de mim. A gente vai construindo junto essa aula, tá bom? Obrigado, Neymar. Neymar, amanhã eu quero ver você de novo aqui. Edinho. Edson, muito obrigado, Edson. Se você quiser, tem compromissos à noite. Ele, junto com o João, tem feito um excelente trabalho de palavra. E ele tem compromissos à noite com o programa. Amanhã à noite, provavelmente, eu até entro, mas eu vou entrar um pouco atrasado, porque talvez até amanhã eu vá dar uma parte da aula que o João ministra às terças. Então, é possível que eu entre atrasado amanhã, mas eu quero entrar sim. Tanto na quinta também, eu quero ver se eu participo da aula quase integral, né? Porque eu tenho compromisso com o programa. E na quarta também eu quero estar.
às 8 horas que você falou, né? Na quarta. Ranieri, mas fica sossegado, eu não vou desistir de você. Você tem jeito, Jesus te ama. Amém. Ai, cara. Só tira esse mal olhado aí da. Tô fazendo figa para todo mundo participar amanhã. É. Esconde os espelhos que dá tudo certo. Tô batendo na madeira aqui, ó. Pé de pato, mangalô 3 vezes. Já começou, né, Ranieri? Amo vocês. Até amanhã. Deus os guarde. Até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, na paz. Amanhã. Abraço a todos. Pode ligar, né?